Está começando mais um Acredite Se Quiser, e a partir desse programa nós vamos fazer uma série de episódios especiais focados em ufologia. Como assim especiais? Nós vamos lançar em conjunto com a editora Tábula HQs, relatando os casos ufológicos que nós vamos contar aqui nessa série de programas especiais. Então, para iniciar hoje com o lema do podcast, que é Pé na Porta, nós vamos contar hoje duas histórias muito legais que vão estar na primeira HQ a ser lançada. A história do Capitão Abelha, não sei se vocês que estão escutando já conhecem, e sobre a Ilha dos Caranguejos. Mas nós não estamos sozinhos hoje, não é mesmo, Sr. Ufudjek? Isso aí, Mr. PH. Nós temos convidados muito especiais hoje, né? Para falar aí sobre esse tema, sobre esses dois casos e falar um pouquinho mais sobre essas HQs, né? Sobre esse projeto aí. É isso aí. Então, como eu falei que esses episódios aqui são em parceria com a editora Tábula, nós vamos ter os roteiristas, os desenhistas, as pessoas responsáveis por botar esses casos nas páginas HQs. Então, hoje nós vamos ter o Alex e a Eliane, que são os roteiristas da história do Capitão Abelha. E aí, gente, sejam bem-vindos. Valeu a participação aqui. Boa noite, galera. Muito obrigada pelo convite, viu? Sim, a gente se sente muito honrado de estar aqui participando. Obrigada de coração. Boa noite, pessoal. Valeu pelo convite, tamo aí. E para reforçar nosso time, a desenhista do episódio, do capítulo da Ilha dos Caranguejos, Luísa. E aí? Oi, boa noite. Eu não fui abduzida, eu só desenhei HQ. Ah, será que não? Será que não? Nós vamos conversar. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos conhecer esses casos mais a fundo. Editora Tábula, seres extraterrestres, abdução, intraterrenos, fogo no céu. Acredite se quiser. Um recadinho rápido pra vocês antes de começarmos nosso episódio, porque hoje inaugura uma série de episódios em parceria com a editora Tábula, com casos ufológicos que vão virar HQs. Será o primeiro projeto com o selo do Acredite Se Quiser, e na próxima semana eu vou trazer uma novidade muito bacana pra vocês. Mas voltando ao nosso episódio de hoje, eu já tinha falado antes, ele vai virar uma HQ, que já está em pré-venda a partir de hoje, tanto no Catarse quanto na Amazon. Vocês estão escutando o episódio aí? Acabando, já corre lá e faz a sua pré-venda, garanta o seu, porque isso aí vai ser uma coleção. E os próximos episódios nós vamos convidar artistas que estiverem envolvidos nesse projeto para trocar uma ideia com a gente e apresentar esses casos que foram adaptados para os quadrinhos. E vocês não perdem por esperar, porque tem muita coisa legal, inclusive casos inéditos e alguns casos que nós nem falamos aqui ainda, não acredite se quiser. Essa coleção é ideal para todo fã de ufologia, ficção, literatura e quadrinhos. Não percam, porque isso é uma oportunidade única. E a organização do quadrinho foi feita pelo premiadíssimo Alex Mir. Vou deixar todos os links na descrição do episódio. Então, acabando o episódio, já corram lá e garantam o seu. Eu já vou começar puxando então sobre a história do Capitão Abelha. É uma história que ficou muito famosa, coisa de 2, 3 anos atrás, quando a Adriana Borges, a Drica, resolveu publicar uma trending ali no Twitter explicando o que era esse caso, esse encontro dela com esse personagem que acabou ganhando esse nome, Capitão Abelha. Eu vou deixar essa história pro Alex e pra Eliane, para eles poderem explicar direitinho como que eles conheceram essa história. Inclusive, eu já gravei essa história lá no meu antigo podcast, o Não Passa Nem Wi-Fi, é o episódio número 4. É uma história muito longa, cheia de detalhes. Nós não vamos dar todos os detalhes aqui. Quem quiser os detalhes minuciosos desse caso, vão procurar na HQ. Vocês vão pegar a HQ lá e vocês vão ver esse caso todo lá desenhado. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, vocês vão ver lá nas páginas. Mas vamos lá. O Alex, você que é o roteirista da história do Capitão Abelha, né? A Eliane, ela fez o roteiro da Ilha dos Caranguejos, certo?
Isso mesmo, PH. Então tá, então eu vou jogar essa bola pra você aí, pra gente conversar do Capitão Abelha, e depois nós vamos conversar com a Luísa e com a Eliane lá sobre a Ilha dos Caranguejos. Mas vamos lá, Capitão Abelha, como é que você chegou nessa história? Como é que você caiu na tábua ali pra montar essa HQ? E qual que é o seu envolvimento com a ufologia ali na tábua? É a primeira vez? Bom, boa noite novamente. Na verdade, eu conheci a história da Adriana, da Drica, lá pelo seu antigo podcast. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com ela. Eu adorei a história. Logo que eu vi a história, eu já entrei no Twitter, né? Dei uma olhadinha, ela deixa lá no destaque já, né? Então, eu dei uma lida, eu falei, cara, isso aqui é um baita de um roteiro de quadrinhos, né? E aí eu entrei em contato com ela, eu falei, olha, me apresentei, né? Sou Alex Meio, sou roteirista de HQs, adorei a sua história e queria saber se você topa, né, da gente fazer essa história em quadrinhos. E a gente foi conversando ali, a gente trocou algumas mensagens, né, e aí ela me autorizou, né, a fazer a história. Ela me deu mais detalhes, inclusive, né, ela me deu alguns detalhes aí que também nem tinha lá no post do Twitter. E aí eu me deitei sobre o roteiro, né. Comecei a fazer o roteiro, ela gostou bastante, e foi isso, né? Agora sim, esse projeto, na verdade, eu sou organizador de uma coletânea de HQs que chama Dossiê Bizarro, que saía pela Script, que era a editora que o Douglas trabalhava anteriormente, né? Então a gente tinha Dossiê Bizarro, depois veio o Dossiê Bizarro Demoníaco, que eram histórias... porque assim, qual que era o cerne dessa publicação? Era você pegar histórias ditas reais, fazer HQs baseadas nessas histórias, e no final tem um dossiê de cada história. Então, onde foi que os autores se inspiraram para fazer essas histórias? Então, foi uma edição muito legal. Aí o Douglas, ele foi pra Tábula, a gente acabou não fechando, né, essa edição com a Script, e aí a gente ofereceu lá pra Tábula, eles acharam muito legal. Na verdade, essa edição é uma edição que a gente já estava planejando, né, e aí eles abraçaram a ideia, entraram aí até em contato aí com o podcast, né? E aí foi assim que surgiu essa ideia toda aí da UFO, né? Dos dissuadores, das histórias, digamos assim, reais, nossos casos ufológicos reais aí que a gente tem no Brasil. Aqui, antes de começar a falar do Capitão Abelha, essa pergunta pra mim é inevitável com todo mundo que vem aqui falar de ufologia. Eu quero saber primeiro de você e da Eliane, depois eu vou mandar a pergunta pra você, tá, Luísa? Vocês têm algum relato ufológico? Cara, eu tenho. Oh, delícia! Eu tenho 2 relatos, assim. Você quer conta? Meu amigo, você tá aqui pra isso? Olha, você sabe que foram 2 casos, né, que aconteceram comigo. Um eu era muito pequeno não, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos. E eu tava no quintal da minha casa com meu irmão. E aí a gente viu, cara, assim... Até hoje, eu mesmo duvido do que eu vi, né? Mas eu vi uma nave muito grande, assim, sobre mim, assim, sobre a gente, assim, sabe? E o meu irmão também viu. E a gente saiu correndo pra dentro de casa, né? E a gente não conseguia falar pra minha mãe e pro meu pai o que tava acontecendo. A gente só apontava o dedo lá pra fora e a gente saiu e não tinha mais nada. Infelizmente, né, a única pessoa que é minha testemunha, que é meu irmão, ele veio a falecer. Mas teve um caso, assim, que aconteceu há poucos anos. Eu moro na cidade de Mauá, aqui no ABC Paulista, né? E houve uma época que eu trabalhava em Santo Amaro, que é bem longinho, né? E o que acontece? Eu fui pro trabalho, eu entrava num bulevar para ir para a estação de trem, né? Para pegar o trem para ir até o trabalho. E aí eu olho assim, tem um prédio aqui em Mauá, logo no centro, tem um prédio redondo, né? Bem grandão assim, que é onde fica a Secretaria de Educação. E do lado, na hora que eu olho, do lado tinha uma coisa, cara, eu não sei, era uma coisa quadrada, meio assim, pairando assim, bem do lado do prédio. E eu olhei aquilo, eu falei assim, eu sempre fui muito ligado em ufologia, eu sempre gostei muito disso, né? E eu falei assim, eu vou pegar o celular e tirar uma foto. Mas aí veio uma coisa na minha cabeça e não, eu tô atrasado. Por que eu vou fazer isso, né? Peguei, desci e com aquilo na cabeça, né? Mas falei, não, vou embora, né? Peguei o trem. Quando eu cheguei, que eu saí de Mauá e tem 2, 3 estações depois, eu olhei, caraca, por que eu não peguei meu telefone e tirei uma foto daquilo, né? Porque foi muito estranho, assim, sabe? Quando parece que tem uma coisa que fala pra você assim, ignora isso aqui e segue sua vida, né? Só que eu nunca mais me esqueci disso. E na época eu me lembro que eu procurei algumas coisas na internet e tinha pessoas falando assim, tinha relatos de um OVNI sendo avistado ali em Mauá, né? Naqueles dias, né? E hoje é engraçado que eu não consigo encontrar mais. Que ano que foi isso? Desculpa. Olha, isso foi ali por 2014, 2013, 2014. Isso se chama ET interferência. É algo assim, digamos, uma indução que eles fazem durante avistamentos ufológicos, conduzindo a pessoa para fora do ambiente onde eles estão ou atraindo para o ambiente. É assim,
bem surreal, assim. Quem passa por isso depois fica pensando, mas, putz, por que eu pensei isso? Por que eu fiz aquilo? Eu não tinha por que não tirar meu telefone e tirar uma foto, sabe? Era só tirar uma foto. É incrível como na minha cabeça eu falei, não, eu estou atrasado, eu tenho que ir embora, né? Eu não vou ficar aqui tirando foto, por que eu vou tirar foto, né? Foi muito, assim, foi bizarro, cara. O Jackson não deu nem tempo de eu summonar ele e ele já tá com o negócio na ponta da língua, tá louco? Ai, ai. E você, Eliane, você tem alguma história assim? Ah, eu tenho. É que, na verdade, eu sou uma apaixonada por ufologia, né? E assim, eu tenho duas histórias. Uma que aconteceu comigo e uma que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe já é falecida, só que a minha mãe contava pra gente, desde pequenininhas, assim, pra mim e pra minha irmã, que quando ela morava no sul do Rio Grande do Sul, ela morava numa cidade bem pequenininha, tinha 3 mil habitantes, é uma cidade que, na verdade, imaginem um retângulo, então tem a cidade no meio, e aí tem plantações de soja em volta da cidade, né? E aí ela contava que lá, assim, eles não tinham muita coisa pra fazer durante a noite, e o que eles faziam muito? Ficavam na janela conversando. E aí eles viram, a minha mãe conta, assim, ela contava com muito detalhe, que realmente eles viram um disco que vinha muito lá, chamou a atenção deles, eles eram em 10 irmãos, mas ali naquele momento tava os mais velhos, que eram os 4, né, os mais velhos, inclusive a minha mãe, que era a segunda, e os outros pequenos, ali estavam todos os pequenos brincando ali no quarto, e os maiores sentados na beira da janela, e a minha mãe contava que eles viam alguma coisa muito longe vindo em direção a eles, né, a casa. E aí é tudo muito escuro, e aquela luz começou a chamar a atenção, e assim, na época, ali não tinha balão, não passava avião, pelo menos eles nunca tinham visto, então aquilo chamou muita atenção. E a minha mãe realmente conta que quando chegou muito próximo à casa, realmente era algo que ela descrevia, assim, realmente como um OVNI mesmo, sabe? Redondo, brilhante, que ficava indo muito rápido pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e de repente, aí eles ficaram com medo, eles se esconderam, e aí eles olharam, de repente sumiu. Então minha mãe contava aquilo, sabe, com uma riqueza de detalhes que eu não vou saber contar, mas assim, era muito lindo, sabe, a gente encantava a gente. Acho que daí que começou a minha busca pela ufologia, a minha vontade de conhecer mais, né, porque quando eu era pequena, eu até ficava com medo, falava, ai, será que isso aconteceu mesmo ou não? E só que ela contava com tanta propriedade, com tanta seriedade, assim, sabe, e aquilo, a gente realmente acreditava muito no que ela falava, né, ela falava que aquilo aconteceu mais ou menos em 1965, 70, eu não vou me lembrar exatamente quando, mas assim, aquilo me enchia de curiosidade, sabe? Era muito bom ouvir ela falar sobre isso. E comigo, eu sou professora, né? A minha profissão principal é professora, e um dia, assim, eu sempre trabalhei em várias escolas, né? E eu cheguei em casa um dia na hora do almoço para buscar a minha filha só para levar para a escola dela para voltar para minha outra escola, para fazer a jornada da tarde. E aí eu cheguei em casa me sentindo tão mal, e assim, aquilo não era corriqueiro pra mim, porque eu tava bem, eu passei uma manhã muito bem, né, em sala de aula, tudo. Peguei a minha filha, levei pra escola, só que eu não consegui voltar a trabalhar. Falei, mas o que tá acontecendo comigo? Aí eu falei, eu sabe quando você sente uma necessidade extrema de dormir? E assim, é uma coisa que eu tava bem, eu não tava cansada, eu tinha dormido à noite, tava tudo bem. Aí eu até falei, nossa, acho que eu pensei, né, vou ficar doente, porque não é possível. Mas eu tava, não tinha febre, não tinha nada, não tinha só nada que falasse, olha, ela precisa dormir. Mas eu não conseguia, eu tinha que dormir, entendeu? Aí liguei pra minha diretora, graças a Deus eu tinha um banco de horas lá, deu pra eu não ir, e aí dormi. Sabe quando você tá entrando no sono, eu senti algo me tocar, só que assim, quando eu abri os olhos, sabe quando você tá entrando no sono, quando eu olhei, eu vi um ser, como que eu posso explicar? Não é um ser da maneira que a gente conhece em filme, não é isso, mas também não deixa de ser, tipo assim, realmente é uma cabeça um pouco maior, com os olhos também grandes, mas não é nada parecido com o que a gente conhece. E aí aquilo me deu um susto tão grande, e aí eu acordei, sentei na cama rápido, porque na verdade eu não tava nem dormindo, mas também não tava acordada, eu tava entrando no sono. E aí eu acordei com o coração acelerado, e eu, pra mim, na hora, sempre me veio, eu não sei o que possa ser aquilo, mas eu acho que realmente é uma visita de um ser extraterrestre, algum alienígena, é o que eu posso explicar, não sei explicar nada além disso, porque assim, era um ser muito estranho, que algo que eu nunca tinha visto na minha vida, né, algo que eu não consigo descrever, porque não é nada parecido com o que a gente conheça, né, e é isso, depois que aconteceu, eu fui me acalmando e melhorei, pronto, simples assim. Foi só essa vez isso que você recorda? Foi que eu me recorde, sim.
Foi Que só você se dessa vez. recorde, né? Sim, eu me recordo, Porque sim. isso pode até ser uma abdução de dormitório, né, Jackson? Pois é, pode ser sim. Esse tipo de coisa, assim, na hora, porra, surpreende mesmo, né? É impactante, assim, dependendo das pessoas, elas ficam realmente muito assustadas e isso se reflete depois por muito tempo, né? As pessoas ficam com medo de dormir no mesmo quarto, às vezes, ou na mesma casa, né? Muda alguns hábitos para não acontecer de novo. É realmente algo impactante esse tipo de coisa. Pois é. E vamos lá, para fechar a nossa trinca de histórias ufológicas, Luísa, sua vez. Apesar de ser grande fã de Arquivo X, eu acho que os alienígenas não gostam de mim, porque eles nunca vieram me visitar. Não reclama, não, agradeça. Agradeça. É uma coisa assim que muda muito. Eu acho que o Alex e a Eliane podem falar isso também, né? Você nunca teve uma experiência nesse sentido, mas a gente gosta do assunto, a gente acredita, mas a partir do momento que você vê alguma coisa, a chave vira em você e que você passa a ter certeza e acho que você começa a ver todos os outros casos com olhos diferentes. Essa chavinha, quando vira, meu amigo, ela não tem jeito de ser desligada mais. Na verdade, depois que eu tive essa experiência, eu tive muita vontade de escrever mesmo sobre alienígenas, seres extraterrestres, tudo. Eu fui pesquisei muita coisa, né? Porque aquilo pra mim, ela me deixou tão assustada, mas ao mesmo tempo tão apaixonada e tão querendo saber o que tinha acontecido naquele momento, porque que eu tinha necessidade de escrever. E aí eu escrevi realmente. Depois de muitos anos, eu escrevi uma HQ chamada Hologramas. Não sei se vocês conhecem, mas foi uma HQ do que eu imaginava que pudesse ter acontecido, o que eu imaginasse, como seriam, sabe, os seres extraterrestres aqui vivendo com a gente, porque eu não tenho nenhuma dúvida que eles existam, né? E aí escrevi Hologramas, e assim, tá lá, uma pequena contribuição minha lá pra isso. É claro que não é exatamente o que eu passei, né, que é a história de um homem, é o Breno, que tem uma vida normal, como eu sempre tive também, até que começam a acontecer algumas coisas com ele, e ele, num certo momento, é que eu não posso contar muito, senão eu vou dar spoiler, mas é que eu gosto de falar dessa HQ. E aí ele começam a acontecer coisas bizarras com ele no cotidiano dele, né? Ele, por exemplo, na casa dele, do nada surge uma escada, do nada pro nada, que nunca houve aquela escada ali, né? Então ele desce tudo, de repente ele descobre, bom, na verdade, o que acontece muito ali são o que o Breno achava que ele vivia, nada daquilo era real. Então a esposa dele não era esposa dele, o filho dele não era filho dele, a vida dele não era dele, mais ou menos era aquilo. tudo que meio que implantado na cabeça dele. Então assim, Eita. Aí ele vai para outro canto, outra história, e descobre algumas coisas, e aí a mente dele se abre. Então assim, é uma HQ que eu gosto muito dela, o roteiro é meu e a arte da Gil Guimarães. Então assim, eu fiquei muito feliz de escrever ela, assim. A gente vai fazer Hologramas 2, né, onde o Breno, na verdade, ele vai contar essa história, só que no entanto, o mundo não acredita, ele vai parar num local de busca por saúde mental, sabe? E aí não acreditam nele, e aí a história vai. Mas o Hologramas 2 é para um outro momento ainda, não é para agora já. Essa história aí, a pessoa começar a ter isso e procurar ajuda profissional e acabar numa instituição psiquiátrica, não é uma história assim, isolada, não. Mas depois nós vamos abordar essa história com mais calma. Vamos lá então falar do Capitão Abelha, do nosso caso principal de hoje. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Novamente, nós estamos contando esses casos aqui que eles vão virar histórias em HQ. Então nós vamos falar do caso aqui, mas eu não quero dar muito spoiler da história, tá? Até porque a história que a Adriana contou pra mim, a história que eu sei, ela não tem um desfecho assim propriamente dito. Acabou a história. Não, ela fica naquela... Vai continuar, sacou? Aguarde. Uhum. A HQ que vocês fizeram, ela tem um final fechado ou ela deixa o final assim igual a história da Adriana? Ela tem licença poética. Entendi. Então, eu me utilizo de muita coisa da história dela, eu acho que 95%, né? Então, porque assim, a gente tem uma limitação nessa HQ, porque ela tem que ter de 8 a 12 páginas, né? Então, eu não posso também fazer uma coisa enorme, porque essa HQ, eu conversando com ela daria um álbum só ela. Dá um livro. Dá um livro tranquilamente. Dá pra mexer muita coisa. Isso sem dar spoilers, né? Mas o que acontece?
começa com ela tá sendo interrogada na ABIN, né, por 2 homens de preto, né, na verdade por 2 agentes, né, da ABIN, e aí eles querem saber justamente sobre o Capitão Abelha, porque a história, assim, eu tinha que colocar um elemento que forçasse ela a falar isso, né, a ela contar. Então eu me utilizei desses 2 agentes da ABIN, então eles interrogam ela, né, eles levam ela lá pra ABIN, interrogam, e aí ela vai contando a história. E o final, né, na verdade, ele fica aberto, ele se fecha, né, assim como a história dela também, ela se fecha, né, só que deixa aquela coisinha ali, um gostinho ali de que pode acontecer mais alguma coisa depois, né, aquilo não acabou ainda, tá? Então isso eu mantenho, só que de uma forma um pouquinho diferente, não como ali ela contou, né. Isso é um ponto interessante já pra gente começar. Você tomou uma licença poética ali na história dela, né? Você deu uma roupagem mais, vamos dizer assim, mais hollywoodiana pra parada. Isso mesmo, mais aventuresca. Então tá. Então vamos lá, sem spoilers. O que é esse caso do Capitão Abelha? O que é a história do Capitão Abelha? Bom, a história do Capitão Abelha, um dia a Adriana, ela tá lá no escritório dela, né, lá na TV, ela morava, no caso, em Palmas, né, e aí ela tava lá na TV de Palmas, e ligam pra ela e falam, olha, tem alguém aqui que quer falar com você. E aí ela desce, ela fala, tudo bem, já vou aí, ela não quis se identificar, né, ela vai lá, e é justamente essa pessoa que se chamar Capitão Abelha. E aí ele quer o quê? Que ele acompanhe ela até ali as montanhas ali perto, né, até um local ali próximo, né, que existe ali em Palmas, para acompanhar ele e verificar lá algumas coisas lá referente a abelhas, né, como é que as abelhas vivem ali, né, a polinização e tudo mais. E aí a Adriana, ela vai com ele e esse senhor capitão, assim, as vestes dele são bem, né, aquela coisa assim de militar, né, mas tem um chapéu e tudo mais, e é uma figura muito, assim, diferente. E aí, essa questão, essa história do Capitão Abelha começa a envolver ela, né, de uma certa forma. Por quê? Porque ele, do nada, ele aparece, ele vem, ele volta, e aí ele fala algumas coisas e mostra algumas coisas pra ela que, assim, ninguém sabe, né? Tem coisas que sabe, tem coisas que não sabe. Mostra inscrições rupestres que ninguém sabia onde estava, e aí ele leva ela lá. Então, é um ser realmente muito estranho, né, esse tal desse Capitão Abelha. Inclusive, ele dá um presente pra ela, né, que é uma flor, que ela nunca viu aquela flor em lugar nenhum, né, e ele sempre deixa aquele mistério, aquela coisa, assim, do que pode estar acontecendo. É muito engraçado, porque eu acabei de contar uma história, né, onde eu queria fazer uma coisa e não fiz, né, e é muito engraçado porque, eu até comentei isso com ela, a história toda, ela nunca, na hora, ela chegou a questionar ele daquilo. É como se aquilo fosse uma coisa muito normal. É como se ela tivesse, assim, pra ele, sempre que ele aparecia, ele fizesse aquela situação parecer normal. Então, e aí ela começa também a se lembrar de coisas que aconteceram. A questão, assim, essa história, ela não se concentra só no presente dela ali. Ela se concentra também, ela tem algumas coisinhas também do passado dela. E isso é muito legal. Então, durante a história, a gente vai deixando aí algumas pistas, algumas coisas do que pode ter acontecido ou não. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu conversei com a Drica é que ela contou que ele procurava ela, levava ela a fazer uma matéria sobre as abelhas e tal. Ele ficava um tempão sumido, depois voltava e chamava ela de novo para fazer uma matéria sobre as flores, sobre as plantas. E ela ia. E depois de um tempo, ela começou a perceber que ele conhecia demais a região e ele sabia de detalhes da região ali que poucas pessoas sabiam. E ela morava na região há muito tempo. E um dia, ele deu um presente para ela, igual você falou que foi uma flor. Uhum. E ela não se tocou da importância desse presente, até que ela pegou essa flor e tentou pesquisar pra achar a espécie, que ela achou que era uma flor linda. Ela achou a flor muito bonita e ela queria saber que espécie que era. E ninguém conhecia aquela flor que ele tinha dado pra ela de presente. Ninguém conhecia. Segundo a Drica, era uma espécie totalmente desconhecida. Quando passou muito tempo depois, ela reencontrou novamente o Capitão Abelha, acho que foi até a última vez que ela encontrou com ele, ela questionou ele de onde que aquela flor tinha vindo e de onde que ele era. E eu não vou dar spoiler aqui, porque quem quiser saber a resposta dele vai ter que ler HQ. Mas, meu amigo, eu acho que quando eu conversei com a Drica, novamente voltando na conversa que eu tive com ela vai contando, e até então você acha que é uma história comum. Uma história, assim, de uma pessoa da região que queria mostrar a região dele. Mas não, você descobre que a história dela vai muito além e é por isso que ela está aqui. É por isso que nós estamos falando dela hoje. É um caso, eu não posso nem dizer se é ufológico ou não, tá? Porque
vamos dizer assim, de onde que o Capitão Abelha diz que vem, é uma coisa que desafia um pouco, acho que a lógica de todo mundo, né? Então, sem spoilers, quem gostou dessa história, nós demos um resumo aqui, é uma história muito legal mesmo, e agora vocês vão poder ver essa história no papel ali com detalhes. Então, nós vamos encerrar a história do Capitão Abelha por aqui, que eu não quero dar spoiler. Fiquem de olho na Editora Tábula para garantir sua edição e saber o final dessa história. Bom, agora nós vamos passar por uma história, essa sim pra mim, ufológica. Essa história pra mim é uma das mais sinistras que tem, envolve mortes. E eu queria saber da Eliane e da Luísa, como que vocês chegaram nessa história e como que foi essa adaptação que vocês fizeram pra essa HQ. E eu já aproveito pra fazer uma pergunta que isso, a minha curiosidade da HQ é justamente isso. Vocês deram cara pra aquilo que matou os pescadores? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Então, sim, nós demos cara. A gente deu cara. Eita! E assim, a história, eu e a Lu, nós decidimos que fosse em primeira pessoa, para que o leitor, ele tenha uma experiência diferente nessa história. É como se fosse um dos pescadores ali. Isso, na verdade, o leitor é um dos pescadores, né? Apesar de, claro, esse pescador ter um nome e tudo, mas assim, quando o leitor for ler essa história, ele vai sentir a mesma coisa que o pescador na época sentiu. Então, ele vai ter as mesmas experiências. A gente espera, né? Que ele tenha as mesmas experiências e que ele passe por tudo aquilo, né? Que os pescadores passaram. Então, a Ilha do Caranguejo, né? Aqui, é claro que aqui tem um episódio que é o número 91, né? E aí é sempre bom que todo mundo acesse o episódio para ter bastante informação sobre a Ilha dos Caranguejos, porque realmente é uma história muito fascinante. Mas assim, só rapidinho, né? A Ilha do Caranguejo, né? É uma ilha que fica no Maranhão, é uma reserva ecológica. Lá, na verdade, ela é um lugar muito misterioso, né? Só visitado por pescadores e catadores de caranguejo, o que despertou a curiosidade, né? Eu não consegui chegar num censo se foi dia 25 ou 26 de abril de 1977, porque muita coisa fala dia 25, outros falam dia 26. Então, eu, de verdade, nas minhas pesquisas, eu não consegui chegar numa data específica, mas foi entre 25 e 26 de abril de 1977, onde 4 pescadores, né, realmente eles foram até a Ilha dos Caranguejos para pegar caranguejo e madeira, até que eles foram dormir, e aí quando um deles acordou, né, eles ouviram barulho, ele ouviu barulhos, né, no barco onde eles estavam, e aí ele percebeu que, é tão ruim, não queria contar, mas assim, ele percebeu que os que tinham lá, eles eram em 3 irmãos e um dos primos, né? E aí ele percebeu que muitos estavam muito machucados, né? Com a pele totalmente queimada, só que era só a pele que estava queimada, as roupas estavam intactas, né? E aí, bom, não vou falar além disso, mas foi um caso que repercutiu muito, né? Envolveu muitos estudiosos, cientistas aqui do Brasil e do mundo, e por aí vai. E aí, só que assim, a gente quis colocar ali realmente a cara do que aconteceu, que a gente acredita que tenha acontecido realmente, e a gente acho que ficou interessante. Assim, a lua rasa no desenho, acho que sei lá, acho que vai dar pé. Então tá, então eu já vou aproveitar e jogar a bola pra Luísa, e você pode aproveitar e acrescentar alguma coisa também. Vocês deram um final pra história também, igual eu perguntei o Alex da história do Capitão Abelha, ele falou que deu o final dele ali, ele tomou uma licença poética ali e fez uma conclusão pra história. Vocês deram uma conclusão pra essa história também? Você já me falou que vocês deram cara para aquilo que atacou eles. E eu gostaria de saber também como que esse caso da Ilha do Caranguejo caiu na mão de vocês para virar HQ. Se foi uma escolha de vocês ou esse projeto foi apresentado e vocês já conheciam o caso e gostavam do caso e falaram assim, não, a gente quer fazer. Como é que foi isso? Bom, o final é claro que tem uma licença poética, porque por tudo que eu estudei ainda não tem, os pescadores disseram que eles não lembravam de muita coisa que aconteceu, né? Então, assim, mais de tudo que aconteceu, é claro que, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que realmente foi seres extraterrestres, alienígenas, etc. E o que aconteceu ali é uma coisa que realmente não tem uma explicação humana. A gente deu um pequeno final ali, mas nada
além do que as pesquisas indicam, sabe? Do que foi dito no momento, em 1977, e desde então. Então a gente parou realmente aonde os pescadores pararam, aonde eles conseguiram chegar, só até ali. Eu fui convidada pelo Alex Mir, né, que é o organizador da antologia, da HQ, e aí a gente ele deixou a gente muito livre, né, pra gente decidir qual caso que a gente gostaria. É claro que ele falou, olha, essa é interessante, aquela e tal, e ele realmente me apresentou a Ilha dos Caranguejos, falou, olha que interessante e tal, e aí eu me apaixonei pelo caso, e aí eu me aprofundei, e daí a gente acabou escrevendo, e aí depois do roteiro pronto, eu convidei a Lu, que aceitou, e é isso. Ô Luísa, e você se baseou ali em quê pra você criar o desenho ali? Você pegou elementos da região, você usou fotos ali de referência, como é que é? A gente vai ver um cenário assim, mais condizente com o ambiente ali, com a história, ou você também tomou uma liberdade nesse sentido na ilustração? Não, eu pesquisei bastante a região, vi fotos de satélite, meio para entender como é que era a geografia do local, fiz umas buscas no Google e tal, para ver como é que a ilha se parece quando você chega mais próximo e tal, e fiz muita pesquisa também para o barco, né? Porque assim, grande parte da história se passa dentro do barco, né? Então eu tinha que entender também como é que era um barco de pescador, que não é um barco, né, não é uma lancha, não é um iate, é um barco tradicional de pescadores e tal. Então eu tive que fazer muita pesquisa sobre interior do barco e como é que é ali o convés, como é que é a cabine e tal. E uma coisa que me ajudou muito, por incrível que pareça, foi o OLX. Eu fui lá pesquisar, agora o Google fica me oferecendo barco para eu comprar. Mas não, é LX que eu consegui muita referência visual porque o cara tira foto de dentro do barco, né, e tal, e coisa do tipo. Então eu consegui muitas fotos ali nesse processo de tentar comprar um barco. E também, assim, eu moro em Paraty, né, então algumas coisas eu peguei aqui na região também e tal, as cenas de manguezal que acontecem lá e tal, aqui tem manguezal aqui, eu sou meio aventureiro aqui também, né, eu já me enfiei dentro de manguezal, já me enfiei dentro de mata atlântica aqui passeando, e aí eu tenho umas referências mais visuais também de manguezal e coisa assim, aí eu meio que usei de memória assim um pouco do que eu tinha de visual de manguezal e tal, e eu acho que a gente conseguiu construir uma história bem legal, assim, tirei muita foto minha também, botando o celular na minha cara e tirando foto das minhas mãos, dos meus pés e tal, para poder, porque como a história é toda em primeira pessoa, né? Pra ter de referência. Eu tinha que ter a referência da visão de primeira pessoa, né? E aí tirei muita foto, tem um arquivo gigante aqui de foto minha para poder construir essa visão de primeira pessoa lá dos personagens, e eu acho que ficou bem bacana a história, assim. Eu acho que a gente conseguiu construir um negócio, o traço eu usei um traço mais realista e tal, eu acho que dá para deixar o leitor bastante tenso enquanto lê o quadrinho e vê o que está acontecendo a partir da visão do próprio personagem, sendo que o leitor se coloca no lugar do personagem, né? Exatamente. Enquanto você estava contando aqui pra gente como é que foi esse processo todo, a Eliane mandou pra mim aqui uma página da HQ, e eu tô vendo aqui que é justamente isso. É a visão de um dos pescadores do dia ali e do ocorrido. E é uma visão diferente daquela que a gente tá acostumado, porque a gente sempre vê essa história em terceira pessoa. A gente vê os personagens ali naquele momento, da situação, mas ver isso do ponto de vista de um dos tripulantes do barco é uma parada bem diferente e que me deixou curioso pra saber essa história desse ponto de vista. E assim, eu e a Eliane, a gente já trabalha juntas em alguns projetos, né? Então, assim, a gente sempre conversa muito a respeito das histórias e tal, e a gente vai meio que construindo a história, né, a partir do roteiro dela, mas eu coloco um pouco da minha visão e tal. Então, essa daí, como era uma história bem diferente das coisas que a gente já tinha feito antes, a gente conversou muito, a Eliane estava em dúvida se botava tudo em primeira pessoa ou não. Eu falei, não, vamos botar tudo em primeira pessoa que vai ficar legal. E aí a ideia
mesmo da HQ em primeira pessoa é gerar um certo incômodo em quem está lendo, né? Porque como você está vendo só a visão de uma pessoa que está dentro do cenário, né? Dentro dos cenários, você não sabe bem o que está acontecendo, né? Tipo, tem uma cena que ele está dentro da cabine dormindo, você só vê os pezinhos dele assim, né? Ele está deitado. Daqui a pouco você vê uma luz pela janela e um grito. E aí, cara, sabe, você não sabe o que está acontecendo. E aí daqui a pouco você vê ele saindo da cabine, aí tem um braço estendido, alguém gritando. Então, assim, toda essa construção da história foi meio que para deixar sempre, né, o leitor um tanto quanto em pânico, porque ele não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Ele não está vendo as coisas acontecendo, ele só está vendo a partir da visão de um dos personagens. E aquele personagem também não sabe o que está acontecendo, né? É isso que eu acho legal, é transmitir essa sensação que ele tá tendo, porque a gente que conhece o caso sabe o que pode ter acontecido, mas ele tá vivenciando aquilo e pra ele tudo aquilo é novidade, é uma coisa muito desconhecida, ele não sabe o que espera ele. Sim, e a ideia é colocar o leitor na mesma posição, assim, de não saber o que está acontecendo, né? O leitor vai descobrindo as coisas junto com o personagem. Isso é o que eu achei bem legal da construção do roteiro e do modo como eu fiz os desenhos. Puxa, que legal abordar os casos dali do Caranguejo, né? Porque são pelo menos 4 incidentes estranhos, né? Vocês chegaram a retratar o momento ali, digamos assim, das investigações, o pessoal ali perplexo com as estranhezas do caso. Eu queria saber também se vocês vão dar continuidade, assim, em outras edições, falando também dos outros casos, né, que ocorreram ali na região. Então, a única dificuldade para nós foi o número de páginas, né, que a gente tem que colocar na HQ, que é limitador um pouco, né, a gente não consegue dar muita continuidade. Então, o que a gente decidiu é colocar um dos casos mais em evidência. Então, assim, a gente não colocou, por exemplo, a comunidade chocada com aquilo, a repercussão que teve, né, simplesmente a gente colocou quem ficou em choque foi as pessoas da guarda costeira, que foram lá na ilha ajudar os pescadores e tal, mais ou menos isso, né? Mas em si a comunidade não, mas eu gostaria muito de continuar. Eu e a Lu, nós não conversamos ainda sobre isso, né? Mas gostaria muito de conversar, porque realmente são histórias fascinantes, assim. Realmente, quem busca conhecer um pouco fica muito intrigado, assim. A gente não consegue parar de ler e de pesquisar, mas se fosse possível, eu gostaria de continuar assim, com certeza. Eu já vou aproveitar e deixar a sugestão aqui de fazer uma segunda parte com os outros casos da Ilha do Caranguejo, aproveitar aí a consultoria do Sr. Ufo-Jack. E, por favor, eu sei já porque o Douglas passou... Gente, a gente tá falando do Douglas aqui, o Douglas é o Big Boss da editora Tábula, tá? A gente citou ele aqui várias vezes, então ele vai estar aqui, ele vai aparecer... Ele tem história também. Sim, ele tem história. É porque quando a gente tá gravando esse episódio aqui, eu não gravei com o Douglas ainda, mas provavelmente vocês já escutaram o Douglas aqui conversando com a gente. Nós estamos com um programa marcado aqui pra gravar com ele sobre terror cósmico e Cthulhu. Então, provavelmente vocês já terão escutado esse episódio. Mas o Douglas já me passou a listagem dos casos que vão virar HQ, e lá no meio eu não vi a Operação Prato. Então, pô, eu já vou aproveitar vocês aqui pra vocês puxarem o livro dele lá e fazer uma forcinha. Um abaixo assinado aqui pra ele dar continuidade com essa história na Operação Prato. Ai, maravilhoso. Uma série de HQs da Operação Prato ali, cara, é meu sonho. Mas você sabe, PH, que assim, na verdade, puxão de orelha tem que ser pra mim, né? Ah, é? Então, meu amigo, então já tá puxado essa orelha. O que nós estamos esperando pra isso? Mas qual que é a questão, né? Como a Eliane disse, a gente deixou os autores muito livres, assim, pra escolher os temas. E vocês sabem, né? Tanto você quanto o Jackson. O que nós temos de casos ufológicos, cara, é muita coisa. E naquele período ali de 1970, 1960 até 1978, 79, teve muita coisa concentrada em alguns locais. A Operação Prato ela é muito grande. Eu vou te falar até que eu tenho um projeto de fazer alguma coisa só da Operação Prato. E assim, nada impede que a gente também tenha um volume 2 desse álbum de HQ, né? Porque tem muita coisa que ficou de fora. Sim. Muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo, porque assim, eu como organizador, eu tive que organizar essa questão dos temas, né? Dos temas não, das histórias que iam entrar no álbum. E tiveram algumas coisas que eu queria fazer. Só que eu dei prioridade para aquelas pessoas
pessoas que queriam fazer. Então, por exemplo, a máscara de chumbo, né? O Célio Secari, né? O Célio também, você vai conversar com ele também, falou: olha, eu quero máscara de chumbo. Eu falei: beleza, é sua. Aí eu falei: eu pensei já no chupacabras, né? Aí o Leandro já levantou a mão: opa, chupacabras é meu. E foi muito legal que, assim, o Capitão Abelha, ele caiu no meu colo de uma forma, assim, muito legal, sabe? Então, assim, nossa, e você vê só, Capitão Abelha, ele, de todas essas histórias, ela é a mais atual. É o que tem aqui de, digamos assim, de mais novo que a gente tem, né? De casos que eu considero ufológico por toda coisa que aconteceu, todo o cenário ali, né? Então é o nosso caso mais recente desse álbum, né? Então, assim, tem muita coisa pra ser contada ainda, né? A gente ainda tem muita coisa pra explorar. E também, assim, essa questão do Capitão Abelha também teve uma coisa muito interessante, a gente falando aqui da desenhista, que é a Mari Santos. Quando eu fui procurar uma desenhista, né? Eu fiz o convite pra ela e cara, eu acho que tem algumas coisas que são meio que cósmicas, né? Assim, que ela pegou e falou assim: nossa, não acredito que é essa história. Eu adoro essa história do Capitão Abelha. Então ela falou: nossa, eu acho que ela tava até meio apertada em termos de prazo, mas ela falou: não, eu vou fazer isso porque eu adoro essa história, né? Então a arte do Capitão Abelha é da Mari Santos, né? E ela tá fazendo uma coisa assim impecável, assim, muito, muito boa mesmo. Ah, então tá. Então, cara, eu tô maluco pra ler essas HQs, eu tô muito afim de ver isso aí no papel. Então, fiquem de olho que saindo nós vamos estar divulgando pra todo mundo, beleza? Legal. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso. Hoje falamos de 2 casos que vão estar nessa coletânea de casos ufológicos da editora Tábula. Imperdível para quem gosta de ufologia ter esses casos ali no papel com toda a casuística. Então não percam a oportunidade. Esse é o primeiro programa, nós vamos ter uma série de programas aí falando das outras HQs e dos casos, então aguardem que tem muita coisa legal vindo. Até lá, eu gostaria de agradecer muito ao Alex, apesar de ter tomado um puxão de orelha hoje, que eu quero minha Operação Prato. Estou aguardando ansiosamente. Valeu demais, cara, esse papo aqui hoje, foi muito legal. E eu queria deixar o espaço aí pra você divulgar seu trabalho, divulgar alguma HQ que você tenha feito aí, que você acha interessante que o pessoal conheça. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Poxa, PH, Jackson, só tenho a agradecer aí pelo convite. Muito obrigado mesmo, né? Agradecer também a Tábula, que tá colocando esse projeto aí, tornando ele uma realidade, ao Douglas. Bom, eu sou, como eu disse, roteirista de HQs, eu tenho diversos trabalhos. Tem um site que é o alexmir.com.br. Lá, quem quiser entrar lá vai ver minhas HQs, meus quadrinhos. Eu trabalho com mitologias, eu gosto muito de folclore também, além de ufologia, folclore, mitologia iorubá. Eu tenho uma série que vem desde 2007, 2008, que é Orixás em Quadrinhos, né, que são adaptações de lendas da mitologia iorubá. Pô, cara, peraí, desculpa. Você tinha que ter me falado isso antes, porque você tá convidado pra gravar 300 episódios aqui, meu amigo. Nossa senhora! Tá bom, não vou te... Depois eu converso com você com calma, mas você vai voltar aqui de novo. Desculpa, pode continuar. Vamos lá. Tenho também uma personagem que é a Valkyria, que é uma guerreira brasileira que vive no Brasil pós-apocalíptico. Inclusive, essa série agora, ela tá sendo publicada nos Estados Unidos numa revista que chama Jungle Comics, né, que são só personagens relacionados às selvas, né? Era Tarzan, Shana e Xena e vários outros trabalhos também, participo de várias coletâneas, também sou escritor, contista. Então, quem quiser estar conhecendo o meu trabalho, como eu disse, alexmir.com.br. Estou nas redes sociais, estou lá no Facebook como Alexmir, é só me procurar. No Instagram, @alexmir300. No X, né? Não sei nem se vale a pena falar, mas é Alex_Mir. E também tô agora lá no Blue Sky. Só que o Blue Sky, cara, o nome é tão grande que eu não sei falar pra você, tá? Mas é Alexmir, tá lá, é só procurar também. Então, muito obrigado aí, de verdade. É cá pra nós, o Blue Sky não existe, né, velho? O bom era o passarinho azul. O Twitter morreu o dia que o Elon Musk trocou o nome dele pra X. Inclusive, eu conheci a história da Adriana pelo Twitter. Então... Sim. Hip Twitter. Sim. Eliane, valeu demais sua presença aqui. O espaço também é todo seu.
Meninos, PH, Jackson, vocês são uns fofos, viu? Muito obrigada pela acolhida, obrigada pelo convite. Foi uma honra e um prazer muito grande, viu? Tá aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre a minha paixão. Também gostaria de agradecer o Douglas, a Tábula em geral, né, que tá abrindo portas pra gente falar sobre ufologia. Gostaria de agradecer o Alex Mir, que é o organizador da HQ, a Luísa Lemos, maravilhosa, sou fã dela número 1. Vocês encontram os meus trabalhos, tem um site elianebonadil.com.br. Também vocês me encontram no Facebook, Eliane Bonadil, no Instagram, Eliane_Bonadil também. Sou péssima em redes sociais, mas eu respondo todas as mensagens e tudo mais. Adoro bater um papo. Tem um trabalho também sobre ufologia, que é Hologramas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho sobre a minha visão, sobre alienígenas e tudo mais, dá uma procurada em Hologramas. É uma HQ que foi indicada no HQ Mix, então, assim, ela foi bem aceita, graças a Deus. Também tenho trabalhos com a trilogia do Isso é Coisa de Mulher, que fala sobre machismo estrutural, comportamento tóxico masculino. Também tem agora o meu mais novo trabalho, que eu vou lançar agora na CCXP, que é Zuri, que fala sobre racismo estrutural, preconceito linguístico e por aí vai. Aí, se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Obrigada pelo convite, viu? Valeu. E Luísa, pra fechar aqui o nosso trio de convidados, eu queria muito te agradecer e te parabenizar pela erótica também, que o Douglas me mandou aqui algumas coisas dessa HQ e ó, parabéns. Fica à vontade para divulgar esse trabalho e quem não conferiu ainda, corre lá e confira essa HQ erótica que tá muito boa. Então, queria falar justamente sobre isso. Se você gostou dessa, eu vou te dar uma notícia ótima, então. O Erótico Occultum, ele agora é um selo da Tábula, tá? Essa primeira edição já vai vir com o encarte das futuras edições, né? Essa primeira edição, ela tá agora na pré-venda no Catarse e na Amazon, né? No Catarse é só entrar lá, catarse.me/erótica, Erótica Occultum. É a história, essa primeira edição, cada edição é uma história diferente. Essa primeira edição é a história da Diana, que é uma artista plástica que descobre a sua aptidão para magia sexual e ela começa a ter uma carreira meteórica a partir do desenvolvimento do seu trabalho com magia sexual e, consequentemente, com o seu trabalho artístico. E só que ela se mete numa trama muito maior do que ela, muito maior do que tudo que você possa imaginar, e a HQ tem um final surpreendente. Quem quiser agora, a campanha ainda tem mais 30 e poucos apoiadores, até os 69 apoiadores, os 69 primeiros apoiadores vão ganhar um chaveiro com sigilo de atração sexual também, sigilo de magia sexual, um sigilo para atração sexual, feito por mim, que eu sou bruxa também. E nos próximos meses, aí, a cada 6 meses, a gente vai estar lançando mais um número do Erótico Occultum. Já tem lá também a propagandinha na página do Catarse. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, vai estar lá os Sonhos Roubados, Magos Lux e uma coletânea que a gente vai lançar também. Além disso, eu faço também a Deb Dreamwalker, que é uma mina que viaja pelo mundo dos sonhos. É um trabalho que eu tenho com a Marília Aguiar, que é de Belo Horizonte. Também muito legal. Quem quiser achar todas as minhas publicações, etc., é só me procurar lá no Instagram, Luísa Lemos Arte, e falar.